tenho certeza que você quer dentro de você ouvir a direção de Deus. Nós falamos ontem, né? Tocamos até no assunto de Romanos capítulo 8, e estamos falando como ser, né? Ou seja, guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo e não por suas emoções, não pelos seus sentimentos, não por aquilo que você pensa, não por um tipo de crença que só está retrocedendo a sua vida. Como assim? Você não vê algo novo acontecendo com você, algo diferente, contagiante da parte de Deus todos os dias? Você já tem que avaliar isso para ver se essa crença não está errada. Você percebe isso que eu estou te dizendo? Faz sentido? Porque a palavra diz que é para que a gente ande em novidade de vida. Né? Novidade de vida. Então, precisamos analisar se a nossa vida está sendo todos os dias essa novidade em Deus. Não é? Porque tem pessoas que declaram, cristãos dentro da igreja, né? Pessoas dentro da igreja que declaram todo dia uma coisa ruim acontece. Né? Já viu essas pessoas falando isso? Já parou para pensar? Não é verdade? Não tem gente? Então, quero que você entenda que todos os dias nós estamos aqui às 6h20 da manhã, explicando, conversando com vocês sobre o Espírito de Deus. É uma realidade. Ele é real. Entende? Ele é real. Você vê que muitas pessoas no meio da igreja, o povo de Deus, elas não compreendem sobre a pessoa do Espírito Santo, não entendem sobre essa pessoa do Espírito Santo. É o primeiro ponto que a gente tem que pegar. Se elas não entendem sobre a pessoa do Espírito de Deus, jamais ela vai conseguir ouvir a direção correta. Eu quero que você saiba que ninguém externamente, guarde isso, ninguém externamente pode te dar condução. Ela pode ser usada para despertar aquele caminho interior que a pessoa tem, que ela não sabia, certo? Que ela não sabia e que ela estava sem enxergar, não é? Sem enxergar. E pelo fato de Deus, que é bondoso, gracioso, cheio de misericórdia, quer que aquelas pessoas, por inocência, elas não entendiam por inocência, e Deus, por saber do coração dela, desperte elas aquilo. Então usa uma pessoa para que ela possa enxergar. Você entende a diferença aí? E aí eu vou para um outro caminho também. Infelizmente, as pessoas expõem a vida delas, elas colocam a vida dela na mão de outros, por intermédio de eu acredito, certo? Em dons espirituais, eu acredito. E Deus nos usa com isso, não é? Com esse dom maravilhoso, os dons espirituais. Só que nós compreendemos que muitas pessoas colocam suas mãos nas mãos, colocam sua vida, colocam sua vida, ou as suas vidas, nas mãos de pessoas que são usadas em certos tipos de dons para que elas sejam conduzidas com aquilo. Aí é onde mora um embaraço terrível, tristonho, um embaraço realmente sem fim, né? É triste saber que essas pessoas estão colocando suas vidas na mão de pessoas que muitas vezes a intenção não é a das melhores.
Você percebe? Agora, por que elas fazem isso? Mais uma vez eu repito. Primeiro, não andam em intimidade com o Espírito Santo, certo? Segundo, além dela não andar em intimidade com o Espírito Santo, elas não sabem ouvir a voz de Deus. Então você entende como é que nós temos alguns caminhos aí importantes que você precisa pegar, você precisa entender. Você percebe isso? O que eu quero dizer para você? O interessante, então, aqui, dentro desse tópico, como ser guiado pelo Espírito Santo, é bom você pegar isso aí. É bom que você pegue esse tópico, como ser guiado pelo Espírito de Deus, entenda isso, estude isso, aprenda sobre isso, caminhe dentro disso, certo? Avance dentro disso. Por quê? Porque a direção de Deus para você são direções de paz, de alegria. A vontade de Deus é que você possa viver assim. Minha vida e a tua vida, não é? A minha vida e a tua vida sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, aonde estivermos, será uma vida de alegria, de paz, independente de circunstâncias, independente da situação em que você está vivendo. Ele vai provocar paz e alegria em você, e através desses, vamos dizer assim, essa sensação espiritual, esse sentimento sobrenatural, né? Porque você ter paz e alegria quando tudo está ruim é sobrenatural isso aí. Você concorda comigo? Então, quando você consegue extrair a alegria e paz no seu coração, no seu interior, dentro de você, no seu espírito, certo? No seu espírito. Então você consegue descobrir a condução, a direção. Direção para aquele ambiente no qual Deus preparou, que não olha as circunstâncias, não vê as circunstâncias, não vê os ambientes externos como resultados finais da coisa. Pelo contrário, quando você está no ambiente da paz e da alegria, seus olhos espirituais se abrem, você tem amplitude das coisas de Deus e você começa a ver como Deus vê. Quando Deus vê as coisas preparadas, prontas, resolvidas, mudadas. E é dentro desse aspecto aí que eu acredito que você vai andar, certo? É isso que Deus quer para nós, seja qual for a área. Guia-nos a viver uma vida saudável, uma vida, não é, de fato feliz, certo? Viver uma vida, sabe o quê? Próspera, que é um tabu para muita gente. Uma vida do melhor nessa terra abundante. E nós falamos para você em Romanos 8, né? Bom, Romanos 8, eu estou aqui com ela na minha mão, Romanos 8,14, a Bíblia aqui na minha mão, que diz o seguinte, você sabe, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e nós falamos sobre isso, não é verdade? Nós falamos que Deus guia os seus filhos e Deus quer guiar os seus filhos. 2 pontos importantes. Você saber que Deus guia e Deus quer guiar, não é? São 2 tópicos. Não é melhor você deixar Deus te direcionar? Não é melhor? Então, agora pulando para o versículo 16, diz que
você sabe aqui, diz assim, ó, o próprio Espírito, com letra maiúscula, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você prestou atenção nisso aqui? Não é interessante? O próprio Espírito, outras traduções diz, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, por que é interessante você entender esse ponto aí? Porque a testificação, né, no nosso Espírito, que somos filhos, certo? Dentro do seu Espírito, o Espírito Santo diz que você é filho, demonstrando que foi privilegiado a ser conduzido pelo Espírito Santo. Falando que ele não conduz qualquer pessoa. Ele não direciona qualquer pessoa. Ele não sinaliza para qualquer pessoa, mas para aqueles que são filhos de Deus. E aí o que é que acontece? O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, não é? Se ele testifica que somos filhos, ele vai testificar também sobre direções. Na onde? No seu próprio interior, dentro de você. Então eu não vou me estender muito aqui, certo? Mas o primeiro ponto é que você precisa pegar essa parte. Deus, ele vai falar ao seu interior, dentro de você, porque você é filho, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E aí, como eu falei para você que tem dois sentimentos espirituais, sobrenaturais, que vêm sobre o seu coração, seu interior. É paz e alegria. Eu vou falar sobre esses dois tópicos importantes. O porquê, certo? Esses dois sentimentos sobrenaturais sobrevêm no seu interior. Ou seja, ele emana, na verdade, pela testificação do seu espírito, mediante o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo testifica no seu espírito sobre dois tipos de sentimentos sobrenaturais que eu falei aqui. E quando você aguarda, né? Quando você aguarda esse sentimento brotar, é uma resposta. E eu vou te falar depois dessa resposta. Qual? Positiva ou negativa, né? Para onde você deve ir, o que você deve fazer, porque no Antigo Testamento, por exemplo, em Números 9, em Êxodo 40, você vai ler e meditar, o povo não saía, o povo não se levantava, o povo não se movimentava, quando a nuvem não se movia. A nuvem era a presença de Deus, você sabe disso. Eles aguardavam a nuvem se movimentar para eles se movimentar. Então, aí é que está um segredo fantástico para qualquer coisa que você intentar na vida. Se você for fazer decisões sentimentais, para empreender, para familiar, naquilo que, em relação ao que os outros querem te colocar como proposta, não é? Isso com certeza vai te dar um norte dentro desse sentido. Então na próxima live nós iremos falar sobre esse ponto aí, para que você, em nome de Jesus, entenda isso e caminhe nisso, tá bom? Que o Espírito de Deus continue te abençoando sempre, te conduzindo sempre. Um dia maravilhoso, super abençoado, tocado pela presença de Deus no seu coração. Em nome de Jesus, você entenda que se você não andar nas direções do Espírito Santo, você vai se frustrar. Porque nada externo pode conduzir o seu futuro. Nada externo.
pode te dar direções. Nada externo pode, de fato, te mostrar destino. E é necessário que você se conecte com o Espírito de Deus, para que você usufrua do propósito dele na tua vida e você então ande no que ele realmente projetou, não a religião, uma crença errada, né? Uma condução de uma liderança, nada disso. Tudo o que Deus realmente falou quando te criou, sabia? Ele falou e carregou dentro de você essa linguagem. Lembra que eu falei no início? Ele carregou dentro de você essa linguagem de propósito. E à medida que você vai nasceu de novo, à medida que você vai crescendo, você vai entendendo essa linguagem no seu espírito. E o seu espírito, conectado com o Espírito Santo, pode ter certeza que essa condução, essa direção de Deus, né, essa linha de direção de Deus, será para o melhor nessa terra, tá bom? Que Deus te bendiga sempre. Fica na paz. Um abraço e até a próxima live, em nome de Jesus.